Bom dia, eu me chamo Rubens e falarei com vocês hoje sobre o tema por que nós devemos congregar em uma igreja. Bom, é um tema que é bastante atual e que vem sendo discutido por bastante gente, né? E que, vez ou outra, sempre tem alguém se perguntando isso ou refletindo sobre isso, né? Mas então, Rubens, por que a gente deve congregar em uma igreja? Bom, eu gostaria de primeiro começar dizendo que eu sozinho, Rubens Arcanjo, sozinho, não sou a igreja. Eu sozinho, assim como a humanidade como um todo, e isso salvos e não salvos, são a imagem de Deus, certo? Isso é um termo da teologia medieval chamado imago Dei, do latim, e do português quer dizer imagem de Deus. A criação humana, ela é imagem de Deus. Não confunda criação, imagem de Deus, com igreja. Igrejas são aqueles pelo qual Cristo morreu, seu sangue lavou seus pecados, o seu sacrifício tornou-nos aceito por Deus. Isso é igreja. Igrejas são somente os cristãos, certo? Primeiro eu gostaria de distinguir isso. Partindo dessa distinção, a gente já percebe que nós não temos como sozinho ser igreja. Porque quando se fala em imagem de Deus, o conceito de igreja é totalmente outro, né? Eu gostaria de partir de um texto base, né, que eu vou deixar na referência, que é o texto de Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 19. Vamos dar uma lida rápida para a gente partir de um pressuposto. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, passamos a demonstrações e tantos mais quanto vezes que o dia se aproxima. Bom, o interessante desse texto é que ele já usa e o livro de Hebreus é escrito para judeus, judaizantes, judeus cristãos que estão tentando dissociar, né, a imagem do cristianismo com o judaísmo, que era muito forte naquele tempo, né? A gente vê até alguns aspectos judaizantes hoje também, mas a lógica aqui você já percebe que ele começa falando dos Santos dos Santos. Santos dos Santos era um local do templo judaico, ou seja, nós encontramos no Antigo Testamento o templo judaico, né? O famoso templo construído por Davi, terminado por Salomão, né? Que é o templo de Salomão. Ele é uma primícia de igreja, certo? As pessoas ali ofereciam sacrifícios, as pessoas ali tinham um momento de comunhão, tinham um momento de adoração, de prestar louvor a Deus. O templo de Salomão pode ser considerado tranquilamente uma primícia de igreja. Isso a gente já encontra no Antigo Testamento. No Novo Testamento aí tem mais exemplos, como por exemplo, a igreja, os cristãos reunidos no livro de Atos. Depois da descida do Espírito Santo, né, o Pentecostes, vários cristãos começam a se reunir para praticar boas obras, para pregar o evangelho, para discipular, sabe? Isso acontece fortemente e o livro de Atos mostra isso, né? A reunião de irmãos com esse propósito final. Isso também já é igreja. A gente percebe nas cartas paulinas, Paulo escrevendo, né, cartas para igrejas. Sim, o livro de Romanos são os cristãos de Roma, ou seja, a igreja de Roma, que nesse caso não é a católica. Os livros, o 1º e 2º Tessalonicenses são escritos para os cristãos de Tessalônica, para os irmãos em Cristo de Tessalônica, a igreja de Tessalônica. Assim como Colossos, que são os colossenses, e Colosso era uma cidade grega. O exemplo também a gente encontra quando ele escreve para Timóteo. Timóteo era um pastor de igreja, certo? Então você percebe na própria Bíblia que há menção a igrejas, ou seja, pessoas reunidas para louvar e agradecer o nome de Deus. Igreja, pessoal, não, como eu falei já da questão da diferenciação entre o termo imago Dei e igreja de Cristo, a igreja é a reunião de pessoas, não tem como ser igreja sozinho, porque até aquele grande exemplo, o versículo famoso, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio.
Você percebe a questão quando Paulo vai falar dos dons, para você usar os dons para a edificação da igreja, do corpo, a variedade de dons, ou seja, variedades e números expressos de pessoas também. Você percebe também quando Paulo vai escrever João escreve as 7 cartas à igreja de Apocalipse, igreja de Tiatira, igreja de Laodiceia, pessoas reunidas naquele tempo para a glorificação de Deus já existiam. Então isso pressupõe, e a Bíblia vai mostrar, liderança sobre essa igreja, né? 1 Timóteo capítulo 3, Paulo vai falar sobre a liderança, né, ministerial, pastoral, sobre os presbíteros, entendeu? Então, para ser igreja tem que ter liderança, para ser igreja tem que ter comunhão, para ser igreja tem que ter prática de boas obras, adoração, louvor e exposição do evangelho, evangelismo, discipulado, amor. Tudo isso para ser igreja num conjunto de pessoas e não em separados, né? A gente lembra, igreja é um conjunto de pessoas reunidas com esses propósitos que eu citei ainda agora, e não placas de igreja. Você não precisa ser da Batista ou da Presbiteriana ou da Congregacional para fazer parte da igreja de Cristo. Você precisa estar reunido com outros irmãos que, desde que tenha liderança, desde que tenha evangelismo, louvor, discipulado, amor, boas obras, desde que tenha comunhão ali para a glória de Deus, adoração. Então, isso são pressupostos de uma igreja e não placa denominacional, certo? Mas entenda também que sozinho você não é igreja. Seja maduro para conseguir compreender isso. A Bíblia não favorece os desigrejados nesse sentido. Então, sozinho você não é igreja, você é igreja em comunhão com outras pessoas. Tente se sacrificar, né? Cristo diz, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz, ou seja, tome a sua própria morte. Negue a si mesmo e venha. Negue a si mesmo, sabe? Se sacrifique. Nós não deixamos de fazer parte de uma comunhão do nosso trabalho, de amigos, mas a gente deixa a igreja por não concordar com pessoas. É bem complicado isso. O que é mais importante, a igreja de Cristo ou as demais coisas? Devemos sim refletir e entender que nós cristãos temos que congregar, mas por tudo que eu já falei aqui, tenham maturidade para entender e continuem a glorificar a Deus em comunhão e se sacrifique pela igreja. Sacrifício faz parte da caminhada cristã. Não deixem de congregar. Deus abençoe.